Olá, amigos na fé e visitantes do canal. A paz e a graça do nosso amado Salvador, o Messias ressuscitado, que vive está e em breve voltará para ressuscitar os mortos salvos nele e transformar os vivos que forem salvos, e assim julgar a terra de Israel como todo mundo e todos os habitantes da terra. Que a paz, a shalom dele esteja com todos. Esse é mais um vídeo um pouco diferente para comentar sobre filmes, especialmente o filme A Cabana, que é a origem de um livro ou livros sobre esse tema, A Cabana, ou essa história fictícia, com sinônimo de história evangélica, ou filme evangélico. Falaram muito bem desse filme. Livros que foram vendidos mais de 23 milhões de cópias. E sempre falaram bem deste tema ou deste título, né, A Cabana. E eu assisti o filme, porém não gostei nem um pouquinho do filme. E por isso estou fazendo esse vídeo. Existem filmes bons, bíblicos e evangélicos? Existem. E os melhores são os mais antigos. Por quê? Porque os últimos filmes estão muito heréticos, com falsas doutrinas e coisas que não constam nas Sagradas Escrituras. Antes de falar do filme A Cabana, eu vou citar alguns exemplos. Ultimamente tivemos no cinema o filme sobre a história de Moisés. Está aí na tela a descrição do filme, onde neste filme eu fui até assistir no cinema esse filme porque eu achei que seria um filme muito legal, bíblico, sobre a história de Moisés. Porém o filme era muito herético. No filme não apresentava o profeta falando com o eterno Criador, em nenhum momento. Além de muitas coisas que não estavam escritas na Bíblia e colocaram no filme. Outro filme também que não tem muito tempo é a história de Noé. Esse aí que está na tela, com muitas heresias. Está escrito na Bíblia que 8 pessoas entraram na arca. Nesse filme não são 8 pessoas que entram na arca. Uma das esposas dos filhos de Noé tem uma criança, ou é 2 crianças, se eu não me engano, depois que está dentro da arca. Isso não está na Bíblia. Quando entraram na arca, já eram 8 pessoas. E no filme, são 6 pessoas que entram na arca. Heresia é uma coisa que não é verdade. Porém, fantasiaram como se fosse verdade. E o povo acredita nisso. Existem filmes bons, bíblicos e evangélicos, cristãos? Existem. Porém, não são todos. E é necessário fazer um filtro deles. Eu tenho aqui, por exemplo, vários filmes bíblicos. E é bom a gente assistir coisas boas, né, na televisão. E termos um material assim, às vezes para você assistir com seu familiar, um parente seu, uma visita que você recebe em casa, embora os filmes não contem toda a história bíblica. Mas existem filmes bons que podem ser até educativos para os filhos, para as crianças e seus amigos, no que corresponde ao conhecimento das Escrituras Sagradas. Sabemos que, quanto aos nomes, aos títulos, não são no original, mas alguns filmes mantêm o contexto histórico das Sagradas Escrituras, o que ultimamente os filmes não estão mantendo. Estão mudando a história, os contextos, a verdade. E o povo está recebendo e acreditando nisso. Então vou mostrar alguns filmes que eu tenho aqui para vocês. Aqui eu tenho uma coleção aqui. Aqui eu tenho 3, 6, 9 DVDs com várias histórias em cada uma delas. Filme antigo, que conta a história de nascimento do Messias até a ressurreição, com vários temas. E esses antigos, embora não tenham uma produção excelente com as produções atuais, ele possui um conteúdo original, um conteúdo que os filmes atuais não possuem. Então eu aconselho verem filmes bíblicos ou evangélicos mais antigos, porque ainda mantém um contexto histórico original.
Então, esses filmes, eles são educativos e edificam a nossa fé. Diferente de muitos filmes que estão fazendo atualmente. Esse aqui já é do Antigo Testamento, não é da história de Cristo, mas é um excelente filme da história de Sansão. Eu tenho mais outras versões da história de Sansão que mantêm o contexto histórico das Sagradas Escrituras. Esse aqui foi vencedor de 2 Oscars, Sansão e Dalila. Muito bom filme. Esse aqui tem umas 3 horas de duração da Flash Star. Embora existam algumas coisas incorretas, eles mantêm o contexto histórico da história desses personagens, conforme as Sagradas Escrituras. São filmes mais antigos. Esses filmes aqui da Flash Star foram da década de 90. E tem muitos outros que seguem essa coleção. Moisés, ótimo filme esse aqui. Jacó. Sabemos que o nome original é Yaakov, mas no que corresponde à história, esses filmes são aproveitáveis e edificam a nossa fé. Davi, Salomão e muitos outros, até de Macabeus. Antes da vinda do Machia, quando conta a história de Simão, que lutou contra os opressores naquele tempo, contra a cidade de Jerusalém, que queriam tomar o templo. É só ler a história de Macabeus, da Bíblia Católica, Macabeus 1, que tem retratado a história de Simão. Foi um fato histórico que ocorreu, embora não esteja na Bíblia Sagrada protestante. Mas foi um fato histórico. Tem até filme sobre isso, porque foi um fato histórico. Outra versão de Salomão, filme antigo, com alguns erros, porém sabemos fazer filtros para aproveitar o que tem neles, no contexto histórico. Outro, filmes antigos da história de Cristo, que são aproveitáveis. Abraão, que no hebraico é Avraham. Muito bom esse filme, daquela outra coleção, da Flash Star. Eu indico esse filme a todos que ainda não assistiram, para assistir com seus familiares e amigos. Vocês ganharão mais conhecimento e, quem sabe, terão mais desejo em ler as Sagradas Escrituras para conhecer mais detalhes da vida de Abraão. Jeremias, Irmiyahu. Muito bom esse filme. São filmes mais antigos que mantêm a história das Sagradas Escrituras. Porém, os filmes atuais não estão mantendo, estão alterando. E como está no título sobre o filme A Cabana, o filme A Cabana ela traz muitas heresias. E o que é interessante é que muitas pessoas no ramo evangélico, como André Valadão, Sônia Hernandes e outras pessoas aí do meio evangélico, têm promovido esse filme e ainda incentivado pessoas a assistirem. Porém, eles são líderes que defendem a fé bíblica, a fé evangélica. Porém, eles estão esquecendo da sã doutrina dos apóstolos, da sã doutrina das Sagradas Escrituras do nosso Salvador. Eles não estão entendendo ou estão com outras intenções, porque o filme é totalmente herético, foge do verdadeiro ensinamento das Sagradas Escrituras. E eles ensinam as pessoas a assistirem esse filme, cuja obra em livro vendeu mais de 23 milhões de cópias. Ou seja, não é porque líderes incentivam a ver essas obras que elas sejam realmente verdadeiras. Então, todo verdadeiro cristão, messiânico, evangélico, protestante, católico, ou seja lá o que for, se não for realmente de nenhuma religião, mas que crê no eterno, deve fazer um filtro nessas coisas, se baseando nas Sagradas Escrituras. Por que eu digo que esse filme é herético e tem muitas contradições contra as Sagradas Escrituras? O filme é A Cabana. Porque no filme, como vocês vão ver aqui agora, na tela, temos 3 personagens ali, onde o protagonista principal se encontra com eles na cabana. E esses 3 personagens representam ali
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, como a própria palavra diz, o Pai, ele não é uma mulher. Ele não tem uma representação feminina ou características femininas. E o Espírito Santo também não. O próprio apóstolo Paulo, o Shaul, que é mais conhecido como Paulo, disse que o Messias é a imagem do Deus invisível, a imagem do Pai. O próprio Salvador, o Messias, disse para o discípulo Felipe: quem me vê a mim, vê ao Pai. Ao Pai ninguém jamais viu. Ou seja, a imagem do Pai é a imagem do Filho, do Messias. Então temos que o Pai não é uma mulher e nem tem representação feminina. Ele se manifestou com características masculinas, como pai. Embora alguns pais, quando suas esposas morrem ou se separam, eles têm um papel de mãe com seus filhos, e os filhos ficam na guarda do pai. Porém, ele não vai deixar de ter características paternas ou masculinas. Por isso que o filho é a imagem do pai. Foi quando ele disse para Felipe: Felipe, estou há tanto tempo convosco e você diz: mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Veja essa passagem bíblica e reflita sobre ela. Quem vê ao Filho, vê o Pai, porque ele é a imagem do Deus invisível, como disse o apóstolo Saulo ou Paulo. Então é mais um erro contra as Sagradas Escrituras, que esses líderes estão dizendo que é correto, é legal assistir, porque passa uma boa mensagem, um filme, entre aspas, é um filme evangélico, porém de evangélico mesmo, baseado nas boas novas, ou no evangelho, em grego, não tem nada. É um filme totalmente errôneo, conforme a sã doutrina e as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo é representado por uma mulher no filme. E o que o nosso Salvador disse? Vamos ler no livro de João, no capítulo 16, no versículo 7, onde ele diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quem ele disse que enviaria? O Consolador, com característica masculina e não feminina. Ele não falou, eu vos enviarei a Consoladora. Ele falou, eu vos enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. Porém, nos últimos tempos, muitos têm ensinado enganos como se fossem verdade, com aparência de mansidão e de paz, porém com muitos erros e contradições com as Sagradas Escrituras. Então as características do Pai, do Filho e do Espírito Santo são masculinas e não femininas, embora o Pai Criador faça papel de mãe com características masculinas com seus filhos. Porque ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que a amamenta, eu não esquecerei de ti. Aqui temos o Criador como protetor, consolador, criador, tomando o lugar de pai e mãe. Ele é um ser único e diferente do ser humano, mas ele não se apresentou com características femininas. Então esse é um vídeo só para falar desse filme A Cabana e dar exemplos de outros filmes que também podem ser usados no bom sentido, porque mantém a sã doutrina em forma de história, embora não seja tudo perfeito, podem ser aproveitados, diferente de filmes que estão fazendo atualmente. Então, tenham discernimento, que o Eterno nos abençoe com discernimento, que possam fazer filtros em tudo que vejam, como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o Ruach HaKodesh nos ensinou. Podemos ver tudo e reter só o que é bom. Então façam esse filtro sempre,
nos filmes que dizem ser evangélicos ou bíblicos, para ver se realmente estão dentro do contexto das Sagradas Escrituras, pois muitas heresias estão aí disfarçadas dentro desses filmes também. Então, sejam mais cautelosos e cuidado quando os líderes e até de fama e renome os incentivarem a ver esses filmes como se fossem realmente totalmente bons e edificantes, pois nem todos são bons e edificantes. Então a paz, a shalom do Eterno a todos e até o próximo vídeo.